A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16. Uma passagem conhecida, onde nós lemos: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Nessa passagem, Esther estava tomando conhecimento de que Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, estava conspirando contra a vida dos judeus. É o primeiro elemento político da Bíblia em uma conspiração genocida contra a raça judaica. Depois, em outros momentos históricos, isso aconteceu novamente. Mas o primeiro levante contra os judeus a gente encontra aqui na palavra do Senhor Jesus. E nós sabemos as circunstâncias em que Esther chegou a ser a esposa do rei Assuero, mas nós sabemos as circunstâncias que levaram ela a chegar nessa posição, mas nessa manhã, o que o Senhor me fez olhar para o momento da vida da Esther, em que ela, uma mulher que não tinha condições de mudar aquele decreto, aquela perseguição, aquele projeto maligno, um projeto político e maligno, ela clamou a Deus em jejum e oração e pediu para que todo o povo com ela jejuasse e orasse por 3 dias sem comer e sem beber, em jejum e oração. E o que é tremendo é que depois que Esther se prostra a Deus e busca socorro do alto e faz esse propósito de jejum e de oração, nós vemos nas igrejas tantas campanhas, quebra das correntes, quebra das muralhas. Louvado seja Deus, não estou aqui criticando nenhum tipo de campanha dentro das igrejas. Mas a verdade é que muitas das vezes o Senhor, Ele quer chamar o seu povo a clamar e a orar para mudar situações, para mudar julgos que o império das trevas estão querendo projetar contra a sua igreja, e a igreja não está lutando com as armas espirituais. Vejamos bem, eles não tentaram entrar para o governo, eles não tentaram arrumar uma posição perto do rei. A própria Esther não se valeu da sua condição de esposa do rei. Ela sabia que ela era serva do Deus Altíssimo, e ela guardava aquilo no coração dela para o momento certo dela falar a sua origem, a sua religião. Nós sabemos que Deus não nos coloca em lugares em vão. E nós sabemos também que tudo aquilo que vem ao nosso ouvido, as informações de decretos, de leis, do poder das trevas querendo, por meio da política, oprimir o povo de Deus, oprimir a igreja. No lugar de nós pensarmos em votar em políticos somente, ou de esperarmos do homem alguma vitória, nós precisamos fazer como Esther fez e o povo fez. Entrar na presença do Senhor com jejum, com oração, e há de acontecer que alguém terá a visão de saber o que fazer pelo povo, porque o Senhor vai guiar alguém para restabelecer a esperança do povo de Deus, para proteger o povo de Deus, para livrar o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus, para mudar a história, para transformar um decreto de morte em bênção. Então o Senhor, Ele chama o povo dele a guerrear com as guerras espirituais. Então o que Deus, Ele chamou a minha atenção nessa manhã, nessa palavra, foi que esse cenário, um cenário político, ele não foi vencido com armas carnais, com idealizações humanas, com propagandas políticas, mas buscando aquele que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que tem todo o poder, de quem vem toda a honra, toda a glória, toda a capacidade de mudar, toda a capacidade de transformar. Que o nosso Deus, Ele é maior do que as leis. O povo de Deus nunca está entregue a fatalidades. O povo de Deus nunca está entregue na mão do homem, do destino, do azar. E acabou que esse homem, que não era judeu, esse homem que era casado com Esther, o rei Assuero, nesse casamento feito por Deus, esse homem foi tocado através dessa oração e desse jejum, desse povo que clamou. E tudo que havia de impedimento foi colocado por terra. E esse homem foi inspirado por Deus. E nós sabemos que grandes foram as vitórias do povo de Deus nesse tempo, por causa de 3 dias de oração e de jejum. Bem, meus irmãos, é uma rápida meditação, sempre lembrando que o Espírito Santo é que fala muito mais poderosamente em cada coração
de forma particular, porque é dele que vem toda a honra, toda a glória e todo o poder sempre nos nossos corações. A paz do Senhor Jesus para os meus irmãos.